Finalmente, o negócio estava difícil. Eu tentei começar a live, o YouTube mudou o aplicativo de lives, mas este aplicativo novo deles aí não funciona de jeito nenhum. Então o grande problema foi este Benedito. Coisa chata, hein? Vamos ver se vai funcionar tudo direitinho. Pronto, e aí, como é que estão vocês? Moral da história: nunca confiem no YouTube Studio Beta, porque toda vez que ele vai fazer alguma coisa é uma desgraça. Olá, Vinícius, Leandro, Samuel, Bruno, Matheus. Como é que estão vocês? Horrível, né? Acabou atrasando aqui a nossa live. Que triste isso. Mas eu só vou mudar agora para esse novo YouTube que eles estão tentando fazer, esse YouTube beta, só quando ele deixar de ser beta, porque enquanto tá beta é uma desgrama. Sejam todos bem-vindos, mil desculpas aí pelas histórias aqui do YouTube que ficam só dando dor de cabeça para nós. Boa noite, Luiz, Cassiel, ninguém na bolsa é ótimo. Turma do Coelhão. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. A gente vai falar de força magnética. A história da força magnética, ela faz com que você conheça inicialmente o que é uma carga elétrica, o que é um campo magnético e a relação entre carga, campo e movimento. Então vamos tentar entender como é que essa coisa vai acontecer. Para começar, vamos falar do campo gerado por um ímã. Todo ímã gera um tal de um campo magnético. Este campo magnético é representado por um vetor que a gente chama de vetor B, ou vetor indução magnética. Eu vou representar este vetor indução magnética aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele sempre, por convenção, sai do polo norte e entra no polo sul do ímã. Este campo indução ou vetor indução, ele é medido em Tesla. Perfeito? Então essa é a primeira ideia que a gente tem. O vetor indução magnética vai ser medido em Tesla e é gerado por um ímã. Um cientista chamado Ørsted, ele verificou que cargas elétricas em movimento, correntes elétricas, geram também campo magnético. Então não são só apenas os ímãs naturais, que são feitos de tetróxido de triferro, o chamado minério de magnetita, que vão gerar esse campo aqui. O que mais que a gente precisa saber? Como é que seria o campo magnético gerado por uma corrente elétrica passando por um fio? Existe a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère para poder te dar o valor desse campo gerado, mas a gente não vai entrar no mérito disso daí. Faça de conta que a gente tem bem aqui uma corrente elétrica subindo por este fio. Esta corrente elétrica vai gerar em torno do fio um campo magnético. O sentido deste campo é dado pela regra do joinha, mas cuidado, o joinha só vale com a mão direita. Não adianta usar a mão esquerda que vai dar errado. Mas Douglas, como é que é desta regra do joinha? Você vai pegar o seu dedão da mão direita, não pode ser esquerda, viu? Tá aqui, ó, e vai colocar esse dedão no sentido da corrente elétrica. Então isso aqui, ó, vai ser o seu dedão da sua mão direita. O que vai acontecer? Você vai agora pegar os dedinhos e vai colocar aqui, dando uma volta, ó, envolvendo este bendito deste fio. Da mesma forma que os seus dedos envolvem o fio, o campo magnético gerado vai envolvê-lo também. Então vai ser isso daqui, mais ou menos, o que a gente vai observar. Isso é a regra chamada regra
da mão direita envolvente. Vamos colocar esse nome aqui bonitinho? É a regra da mão direita envolvente. Envolvente. Douglas, e cadê o campo magnético? O campo magnético vai dar voltas aqui, ó, no mesmo sentido do seu dedo. Então, se você for representar, ele está saindo desse lado de cá e entrando do lado de lá, ó. Está fazendo esta volta da mesma forma que o seu dedo está fazendo aí. Essas são as linhas que representam o campo magnético, também chamado campo de indução magnética. Você vai ver várias nomenclaturas. Aqui no ensino médio a gente chama de campo magnético mesmo e vai ser feliz. Se você quiser saber como é que é o campo num determinado ponto, você simplesmente chega aqui e pega a reta tangente à linha de campo. Tudo bem? Se eu vou deixar salva a live, vou sim, pode ficar tranquilo. Turma do Coelhão, ótimo, gostei desse nickname. Pois bem, então a gente já sabe como é que vai ser gerado esse campo. Tem ainda uma outra história legal, que é a história da espira, a espira circular. Se você pegar esse cabo e ao invés de deixá-lo reto, você fizer uma curva nele, ele vai ficar desse jeito, ó. Pronto. Ele vai acabar fazendo o que a gente chama de uma espira circular. Vamos colocar esse cabo aqui agora em cima da mesa e deixar uma corrente elétrica passar por ele. Então, bem aqui, a gente tem o nosso cabo fazendo uma circunferência. Vamos imaginar que a corrente elétrica vem nesta direção e sentido. Ó. Esse aqui é a corrente elétrica que está vindo por esse lado e entrando ali pelo outro lado. A corrente está fazendo este movimento passeando por este fio. Quer saber o sentido do campo magnético? Vai existir um campo magnético envolvendo aqui, mas você vai ter que colocar o dedão da sua mão direita aqui no sentido da corrente e ver como os dedos dessa sua mão direita vão envolver este bendito deste fio. Vai ser alguma coisa parecida com isso daqui, ó, aqui suas unhas, certo? Então, o campo magnético gerado neste caso vai envolver o fio desta maneira, ó, saindo aqui da parte interna da circunferência e entrando aqui por fora. Se você for fazer outras linhas, você vai ver que elas todas vão saindo aqui desta parte de cima, sai aqui inclusive do meio e vai dando uma volta, e essa parte aqui é a parte mais poética, ela dá uma volta aqui e entra por baixo, ó. Toda linha que sai acaba entrando. Então, a gente pode dizer que esta bendita desta espira circular vai se comportar como um imã. Como um imã daquele. A gente chama isso daí de eletroímã. Olha que interessante, mas você fala, Douglas, se havia dito que as linhas elas saem do norte e entram no sul, não é verdade? Pois é. Então, se ela está saindo aqui de cima e está entrando aqui por baixo, a gente pode dizer que esta face de cima dessa espira é o Polo Norte. Eu, quando era moleque, estudante, eu fazia assim, ó. Eu ligava aqui as setas que fazem a corrente e via que isso me mostra a palavra norte. Fica parecendo um N. Se você puder olhar do outro lado, vai ficar parecendo um S. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio legal. Eu acho que eu tenho pincel aqui na gaveta. Bem no dia que eu acho que eu tenho, eu não estou achando. Pronto. Tá aqui, tem tinta. Eu vou pegar um papel
aqui um papel em que seria feita uma impressão, mas não deu certo. E vou desenhar este fio aí. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Tá ok? Nossa espira circular. Ficou legal? Bonitinha? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma corrente passando nela. A corrente I. Que vai fazer esta configuração, ó. Sujando tudo aqui. Então, você vai ter esta configuração igualzinho você está vendo aí no vídeo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquela letra N. Não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui tem uma letra N, ó. Tá dando para perceber? N de norte. Você continua escrevendo norte para cá. Mas se desse lado é o polo norte da nossa espira, é de se esperar que do outro lado seja o polo sul. Seria tão legal se aparecesse uma letra S do outro lado, não é mesmo? Que letra você está vendo aqui? A letra S. Vocês conseguiram enxergar isso daí? Então você vai ter a letra S de um lado e a letra N do outro. Não sei se é providência divina, mas isso daí vai acontecer. Então tá aí. Essa primeira parte foi para lembrar que são as cargas elétricas em movimento, as correntes elétricas que vão gerar o campo magnético. Agora nós vamos para a tal da força magnética. A força magnética atua sobre cargas elétricas em movimento. Observe, cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Aí você fala, mas Douglas, num ímã não tem nenhuma carga elétrica em movimento. Tem. Dentro dos átomos aqui você vai ter cargas elétricas em movimento. E essas cargas elétricas em movimento vão gerar o campo do ímã. Bom, mas nosso tema não é o campo magnético, é a força magnética. A força magnética funciona como este desenho aqui. Este desenho é a chamada regra da mão direita. Então aqui, mão direita, não vale a esquerda, viu? Espalmada. O que você vai fazer? Sempre que você tiver uma carga elétrica em movimento em um campo, você vai colocar o seu dedão no sentido do movimento da carga elétrica. Os seus dedinhos no sentido das linhas de campo magnético. Vai existir um certo ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tudo bem? Este ângulo nós vamos chamar de θ. A força magnética que vai atuar aqui, ela vai ser simultaneamente perpendicular ao vetor velocidade e também será perpendicular ao vetor campo magnético. Deixa eu ver se eu faço aqui bonitinho de verde, ó. Ele vai ser perpendicular aos dois. Então, o ângulo formado entre a força magnética e o vetor velocidade é 90 graus, e entre a força magnética e o vetor campo magnético também é 90 graus. E o ângulo entre esses dois vetores, o campo e a velocidade, pode ter qualquer valor. Qual é o valor desta força magnética? Bem, primeira coisa, você precisa saber que essa regra da mão direita é chamada espalmada, porque se você tiver uma carga positiva, você fizer este alinhamento aqui do campo, do dedão da sua mão direita, vai existir uma força magnética no sentido da palmada, do tapa que você der. Então, no caso aí da gravura, o tapa seria para cima, né? Agora, qual é a intensidade desta força magnética? A gente vê que a intensidade da força magnética é proporcional à carga elétrica aqui envolvida. Como a gente está falando de módulo, né? Vamos colocar a carga em módulo. Quanto maior a carga em movimento, mais intensa
a força magnética. Vai depender também da velocidade. Quanto maior a velocidade, mais intensa a força magnética. E vai depender do campo magnético. Obviamente, nada mais justo do que dizer que onde o campo magnético for mais intenso, a força magnética também será. Agora vem um último lance, que é o ângulo. E aparece aqui neste caso o seno de θ. Se o valor do θ for 90 graus, é quando você vai ter a maior força magnética, porque o seno de 90 graus é 1, tem o maior valor. Por outro lado, se esse ângulo θ for igual a zero, o seno de 0 graus é zero e não vai existir força magnética. Nós já vamos falar a respeito disso daí. Mas a ideia básica, primeiro, é você saber dessa expressão. Douglas, eu tenho problema para decorar as coisas. Eu sei, tem coisa que é difícil de memorizar. Eu sou um pobre cidadão quatro olhos. O que isso quer dizer? Eu só consigo enxergar bem se eu tiver de óculos. Acredite, feliz quem vê bem sem óculos. Pegou a ideia? Feliz quem vê bem sem óculos. Vocês entenderam essa história aí? Do feliz quem vê bem sem óculos? Vamos lá, Antônio Marinho. Chegou agora, lembrando o passado. Isaac, já já a gente vai falar do sinal, Isaac. Vocês perceberam a ideia? Você pode memorizar essa expressão assim: feliz, força, quem, carga, vê, velocidade, bem, campo, sem óculos, né? O θ vai representar a letra O. Então era um jeito que eu tinha quando era mais jovem de memorizar isso daí. Tinha outro jeito também, né? Naquele tempo o Brasil era tricampeão, estava indo atrás, como é que se diz, do tetracampeonato. Aí tinha gente que decorava assim: força, quero ver o Brasil sendo tetra, né? Então força, quero ver o Brasil sendo tetra, ou feliz quem vê bem sem óculos. Previsão para finalizar essa live? Bom, meia hora. Essa é a ideia, Felipe. Vamos ver se a gente consegue. Então tá aqui. Essa é a ideia quando a carga for positiva. Se a carga que foi lançada for negativa, vai inverter a ideia. Aí você fala, mas como assim? Vamos fazer aqui o desenho. Vou ficar um pouco menor aqui mais para o canto e a gente vai colocar este desenho. Tá aqui. E a carga que nós vamos ter, vamos colocar negativa. Tá aqui a mão, essa aqui é a palma da mão, aqui suas unhas estão lá atrás, certo? Isso daí é sua mão direita, aqui é a palma da mão, certo? Se a gente tiver uma carga negativa aqui se movimentando, se ela não for positiva, se ela for negativa, antes ali, ó, naquele outro caso, nós estávamos lidando com uma carga positiva. Aqui trocamos por uma negativa. Está aqui o vetor velocidade, está aqui V. O vetor campo tá para cá, então está aqui o vetor B de bola. E o vetor força magnética, ao invés de ser na palmada, vai ser nas costas da mão. Então, quando você tiver uma carga negativa, ela vai sofrer a ação da força magnética no sentido contrário, ó, ali para baixo. Lembrando que a força magnética é sempre perpendicular, tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor campo magnético. Tudo bem? Pois bem, vamos lá continuar a nossa ideia. Eita, tava rolando a live, tava aparecendo bugada para vocês. Pois é, o YouTube deu uma bugada geral na live hoje. Vai saber que droga era aquela, né? Eu tentei excluir aquela outra live, não sei nem como fazer para tirar isso aqui. Eu vou botar privada a outra live, para ninguém conseguir enxergar a pobre coitada.
porque só dá seta aqui essa nossa, aquele YouTube novo não presta para nada. Bom, agora vamos para os estudos de caso. Como é que a gente vai conseguir encontrar o valor da força magnética em cada situação? Vem comigo aqui para baixo para a gente fazer o estudo caso a caso de cada tipo de movimento. Então vamos começar aqui. A gente não está com pressa, né? Nós vamos colocar uma carga elétrica. Esta carga elétrica, ela vai ser jogada, então aqui, jogada em um campo magnético. Em campo magnético. Magnético. A gente vai pegar uma carga e vai jogar a pobre coitada. Suponha aqui, para começo de conversa, que a gente tem aqui a primeira situação, a tal da carga em repouso. Em repouso. Esta carga em repouso, vamos pegar aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer um desenho de uma situação onde a gente tem aqui a representação de um campo magnético e a gente vai colocar a carga em repouso em algumas situações. Então tá aqui, ó, pronto. Vamos colocar uma carga positiva aqui em repouso e uma carga negativa ali em repouso na outra situação. Em ambos os casos, como não tem velocidade e a gente sabe que a intensidade da força magnética é igual a Q VB seno de θ, né? Vamos colocar aqui os módulos para ficar tudo bonito. Pronto, módulo. E ali, módulo também. Se a velocidade é igual a zero, a gente vai ver que vai ficar tudo em repouso. Então, você vai ver que nesta situação, a força magnética é zero, a força magnética é zero. Sem movimento, não existe força magnética. Então, se você quiser pegar um ímã e fazer com esse ímã uma carga elétrica se movimentar, você não vai conseguir, você não vai lograr êxito com isso daí. Vamos para uma segunda situação. E se eu tivesse a carga em movimento? Então, aqui, carga em movimento. Movimento, mas agora na direção do campo magnético. Você fala, mas como assim? Vamos pegar aqui o campo magnético e vamos colocar uma carga positiva se movimentando na mesma direção. Está aqui o vetor velocidade. A gente pode colocar na mesma direção e com sentido oposto. Olha aí, pega esta carga e joga na mesma direção, mas com sentido oposto. Está aqui o nosso vetor V. A gente pode colocar também um negativo, uma carguinha negativa aqui. Vamos pegar um elétron e jogar esse elétron ou para a direita, com o vetor velocidade V para a direita, ou para a esquerda. Vou fazer aqui o seguinte, deixa eu pegar todo mundo, jogar mais para cá, para a gente fazer o nosso último caso. Se eu pegar e tiver uma carga negativa se movimentando para cá, e você fala, Douglas, agora a gente tem força e tem, aliás, a gente tem velocidade e tem campo, então vai ter força? Não. Aqui vem a parte cruel da brincadeira. Qual é o ângulo que a gente vai ter entre a velocidade e o campo aqui? 0 graus. Entre a velocidade e o campo aqui nesse segundo caso, 180 graus. Bem aqui, ó, entre a velocidade e o campo, 0 graus. Entre a velocidade e o campo naquela última situação, 180 graus. Eu preciso que você se lembre lá na matemática de que o seno de 0 graus
é igual a zero. E o seno de 180 graus também é igual a zero. Então, quando o movimento da carga está na mesma direção do campo, mesmo que ela esteja num sentido contrário, o seno vai dar zero, e se o seno for zero, qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, mais uma vez, a gente vai ter a força magnética nula em todos esses casos. Então, quando é que a força magnética vai ser nula atuando sobre a carga? Ou quando a carga estiver em repouso, ou, se ela estiver em movimento, ela estiver na mesma direção do campo. Pode ser no mesmo sentido, ou pode ser com sentido oposto. Então, isso daí é a nossa primeira ideia. Segunda ideia, e se eu colocar a carga formando 90 graus com o campo? Aqui o desenho vai ser um pouco mais complexo, né? Deixe-me descer aqui um pouco na nossa lousa para nosso próximo caso. Então, usar o pincel azul. Então, nosso caso agora é a carga se movendo. Então, aqui, se movendo perpendicular ao campo. O que isso vai acontecer? É até difícil de desenhar. Essa parte do desenho, Deus sabe como não é fácil. Para facilitar a nossa ideia, para a gente conseguir aqui fazer a coisa acontecer, a gente vai precisar fazer uma representação do campo que é um pouco diferente. Vocês conhecem a regrinha da flecha? Vou tentar falar para você. Quando você tem uma flecha, tá aqui a flecha, ela tem de um lado a ponta da flecha e do outro lado ela tem as chamadas penas da flecha. Vocês já devem ter visto isso daí, não viram? Aí o que vai acontecer nesse sentido? Se a nossa flecha tem um certo sentido, quem está vendo aqui de trás vai ver as penas fazendo um X. Quem está vendo ali da frente vai ver a ponta da seta. E essa é a representação que a gente vai usar quando quiser representar um vetor. No caso aqui, vamos fazer uma representação. Suponha que nesta região aqui do espaço, nós tenhamos um campo magnético saindo. Está aqui, ó. Se ele estiver saindo, a gente representa o vetor campo magnético desta forma, desta maneira. Está aqui por esses pontinhos. Então, isso aqui representa o nosso vetor campo magnético saindo do plano do seu monitor, do seu celular. Tá aí, a ideia basicamente é esta. É a nossa forma de representar. Eu vou dar um Ctrl C aqui, porque a gente vai fazer isso aqui algumas vezes, tá? Pronto. O que a gente vai fazer aqui inicialmente? Vou pegar uma carga positiva e estou lançando esta carga positiva na mesma direção, aqui, ó, que antes, para a direita. Mas isso aqui está perpendicular ao campo, já que o campo está furando aí os seus olhos. O difícil aqui é representar esta situação. A velocidade está aí para a sua direita. O campo vai, neste caso, estar furando os seus olhos. Para onde é que está a força magnética? Para baixo. Para baixo? Exatamente. Se eu fosse desenhar a mão aqui, essa mão vai ser um grande desafio. Olhando para essa mão, deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui não é de Deus. Deixa eu fazer a mão até aqui, ó. A mão vai fazer essa ideia. E você vai ver os dedos da mão furando os seus olhos. Eu tenho dificuldade de fazer esse desenho, mas é mais ou menos isso daqui, ó. Tá aqui as suas unhas. Pronto. Esse dedão aqui, ele tá superdimensionado. Acho que a pessoa que tem um dedo desse tamanho... Pronto, ó.
Aí o que vai acontecer? Na hora que você usa essa mão, vou até dar um Ctrl C nela. Ctrl C, Ctrl V, ó. A força magnética que vai atuar aqui nessa carga é para baixo, ó. Tá aqui. É no sentido do tapa. Tá aqui a nossa força magnética. Tá dando para entender essa história dessa mão doida? Então tá aqui, a força magnética tá para baixo. Se eu, por outro lado, pegasse e colocasse uma carga negativa aqui nessa história, então a gente vem aqui e coloca uma carga negativa se movimentando para a direita com uma velocidade v. Você vai usar essa mesma regra da mão, mas quando a carga é negativa, a força ela acaba saindo da traseira da tua mão, ó, da parte de trás da mão. Está aqui a força magnética. Então, enquanto uma carga positiva seria desviada aqui para baixo, aquela carga negativa seria desviada para cima. Mais ou menos isso daí. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida é só deixar aí no chat que a gente vai desenrolando. Deixa eu apagar essa mão já deu o que tinha que dar. Vamos pegar agora e colocar o que tipo de movimento iria acontecer em cada caso. Esse movimento seria circular. Por quê? Pelo fato de que a força magnética está sempre perpendicular ao vetor velocidade. Por causa disso, ela vai se mantendo, mesmo à medida que a nossa carga vá mudando de posição, a força vai mudando também de configuração. Vamos tentar fazer aqui bonitinho, ó. Eu vou pegar, vou refazer o desenho. Eu sei, isso aqui é um trabalho sem tamanho, mas a gente precisa fazer a representação, porque já é difícil entender as coisas bidimensionais. Esse negócio 3D, que é o magnetismo, dá uma dorzinha de cabeça extra. Então vamos pegar aqui. Pronto. Eis que a gente tem agora as linhas de campo. Está aqui, de novo, o campo B. Vou dar um Ctrl C, porque isso aqui me parece bem útil para uma próxima situação. Nós vamos pegar agora, a gente já viu que se a carga for positiva, tá aqui, carga positiva, e a velocidade tá para lá, V, a força magnética está para baixo. Tá aqui a força magnética, fazendo 90 graus com esta velocidade. E a trajetória, eu já disse que seria curva. Tanto é que quando essa nossa carga estiver passando por aqui, adivinha como é que vai ser o vetor força magnética? Use a regra da mão direita que você vai encontrar. Vamos pegar essa nossa mão direita aqui, vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Você vai ter os dedos furando os seus olhos, tá aqui aqueles dedos pequenos furando os seus olhos e o dedão no sentido do vetor velocidade. Está aqui suas unhas. Se você for dar um tapa com essa mão, o tapa, o espalmado, seria para cá. Seria então esta a nova configuração da força magnética. E a gente vê que ela sempre aponta para o centro. Se a força sempre aponta para o centro, ela aqui vai ser a nossa resultante centrípeta. Então você pode escrever que, neste caso, a força magnética vai ser a sua força resultante que aponta para o centro, centrípeta. E lá no estudo da mecânica, a gente já sabe fazer essa conta. Mas primeiro, vamos calcular a força magnética. A intensidade da força magnética, neste caso, vai ser o módulo de Q vezes o módulo de V vezes o módulo de B. Tudo isso vezes o seno de 90 graus. E o legal
é que o seno de 90 graus vale 1. Então, a força magnética que a gente vai ter aqui vai ser o módulo da carga Q vezes o módulo da velocidade V vezes o módulo do campo B. E a resultante centrípeta, a gente sabe que vale m vezes v ao quadrado sobre o raio. O interessante é que este quadrado aqui vai matar aquele v. Se você quiser descobrir o valor do raio dessa trajetória, o valor do raio seria m vezes o módulo da velocidade dividido pelo módulo da carga e pelo módulo do campo. Há quem goste de memorizar essa expressão ligando para o Habibs. Eu sei que Habibs é com a letra H, mas pense agora no Habibs com a letra R. Aí você, quando liga para o Habibs, você costuma pedir o quê? Habibs, me vê um quibe, né? Então, me vê um quibe seria uma maneira de você lembrar dessa expressão com rapidez para algum problema. Então, quer saber o raio da trajetória? O raio vai depender da massa, da velocidade, da carga e do campo. Perfeito? Então, essa vai ser a nossa ideia. Eu sei que quando a gente começa a estudar muitas coisas, muitas expressões vão aparecendo, e se você está entendendo o que está acontecendo, isso é importante, você pode fazer uso de associações mnemônicas para poder fazer o decoreba de algumas expressões. Agora tem um outro lance. E o tempo que esse negócio demora para dar uma volta? Será que a gente consegue calcular? O período de uma rotação, ele seria dado pela distância, 2π raio, dividido pela velocidade. Você concorda com essa ideia? O tempo é a distância dividido pela velocidade. Tem gente que, quando é mais jovem, faz o uso daquele triângulo chamado triângulo divertido. O tal do tempo seria a distância sobre a velocidade. Então, a distância percorrida numa circunferência é 2π raio. Mas o legal é que o raio a gente já sabe que é igual a m vezes v dividido por q vezes b. E aqui entra uma parte interessante. Esta velocidade mata com aquela, e você vai ver que o tempo que demora para dar uma volta é igual a 2π vezes a massa dividido pela carga e pelo campo magnético. Olha que legal, o período não depende do raio. Então, quer esse raio seja grande, quer este raio seja pequeno, o tempo que vai demorar para dar uma volta é isso daí. 2π vezes a massa sobre a carga. Com isso, a gente consegue saber com que frequência um objeto está vibrando, né? Tudo bem? Me viu um quibe, né, Bárbara? Essas tranqueiras aí ajudam. Mas, certa feita, eu pedi um quibe lá no Habib's e não estava muito bom, não. Eu fui comer o quibe, crente que estava tudo tranquilo, mas não. Ardeu minha boca loucamente. Sabe qual foi o problema? Mordi o quibe, dentro do quibe tinha 2 pimentas. Tinha 2 pimentas no meu quibe. Imagine o meu susto ao ver isso. Não sei se você percebeu, mas acabei de te dar uma outra fórmula de memorizar uma expressão. Tinha 2 pimentas, 2πm, 2 pimenta, onde? No quibe. Então, tinha 2 pimenta no quibe. Eu tenho essa mania besta de tentar lembrar das expressões para ganhar tempo. Óbvio que o interessante é você saber como é que se chega a essa expressão. Isso é o ideal, mas nem sempre a gente tem esta oportunidade, não é mesmo? Então, esse é o grande
problema da história. Mas vamos continuar aqui nossa aula. Além de ter esta situação em que a carga se move perpendicular ao campo, e aí ela faz um movimento circular, existe a situação em que ela é lançada num ângulo qualquer. Se isso acontecer, então, num ângulo qualquer, eu não vou destrinchar a matemática disso daqui hoje, só para você saber como é que a coisa vai acontecer. Imagine que a gente tenha bem aqui, isso aqui vai ser difícil, mas eu vou fazer, estou na fé. Isso aqui vai representar o polo norte de um ímã, certo? Então isso aqui é o polo norte de um ímã, ele está gerando um campo magnético. Então, polo norte. O campo magnético aqui vai sair deste polo norte. Vou desenhar uma linha só. Está aqui o campo B. Se a gente jogar a nossa carga, vamos pensar aqui uma carga positiva, por simplicidade, com um ângulo qualquer aqui. Então ele foi lançado aqui com um ângulo qualquer, θ, e a velocidade que ele tem é esta daqui, v. Esta velocidade pode ser decomposta. Aqui vai existir uma componente desta velocidade na direção do campo, que a gente chama de componente da velocidade paralela ao campo. A gente coloca duas retinhas paralelas. E existe uma outra componente dessa velocidade que a gente vai projetar ali, que está perpendicular ao campo. Está aqui, velocidade que está perpendicular ao campo. Na hora que nós fazemos esse lançamento aqui, então olha só, a gente já havia visto que no caso de um movimento, deste lançamento que aconteceu aí, não está nem paralelo nem perpendicular. Se tivesse paralelo, ia em movimento uniforme, não tinha força. Mas se tivesse perpendicular, ele iria fazer uma circunferência. E é aqui que vai vir a maldade da coisa. Vão acontecer os dois movimentos. Como assim? Esse nosso objeto vai fazer um movimento circular, mas ao mesmo tempo ele vem sendo arrastado para cá. Então esse movimento circular que vai sendo feito, ele acaba sendo um movimento espiral, ou helicoidal, como alguns preferem chamar. Então dali a pouco, ó, essa carga vai estar aqui de novo com aquela velocidade. Veja que ela fez um movimento circular, mas ao mesmo tempo acabou fazendo um movimento de translação para cá. Essa partícula, esse objeto, girou. O movimento dela foi um movimento helicoidal, que a gente chama. Então ela vai girando e vem sendo trazida para cá. Se a gente fosse desenhar a trajetória dela depois de algumas voltas, seria algo parecido com isso daqui. Bem, esse é o resumo, né, das coisas. Fala, mas Douglas, como é que você sabia que a circunferência ia ser naquela direção? Vamos pegar aqui e fazer a regra da mão direita espalmada. Ó. Você coloca o seu dedão no sentido da velocidade e os dedinhos, ó, no sentido do campo magnético. Na hora que você faz isso, tá aqui os seus dedos, para onde é que vai ser a força magnética? Ali para o centro, ó, forçando esse movimento circular. Então, basicamente, esses são os casos mais simples de movimentos de cargas quando são lançadas em um campo magnético. Agora vamos fazer o seguinte. Geralmente a gente não tem um elétron para ficar jogando. Lugar onde a gente tem cargas elétricas em movimentos,
em movimento, são em fios. Então vamos atrás de uma expressão que me forneça a intensidade da força magnética atuando em um fio por onde passa a corrente. Deixa eu ver se ainda tem espaço aqui. Tem, ó, quase que não tinha mais espaço aqui, mas deu certo. Então vamos lá. Faz de conta que a gente tem uma mesa aqui, certo? Essa é a nossa mesa. Bem aqui a gente tem um ímã. O polo norte de um ímã que alguém deixou próximo à mesa. Então tá aqui o ímã. Este é o polo norte. Suponha que haverá um campo magnético uniforme nesta direção. Então este aqui é o nosso vetor campo magnético saindo daquele polo norte. Agora, ao invés de jogar uma carga aqui, eu vou colocar um fio. Um fio por onde vai passar uma corrente sobre esta mesa. Deste jeito, ó. Então a gente pegou aqui um fiozinho, por este fio vai passar uma corrente elétrica. Tá aqui nossa mesa para ficar bem arrumadinho. Suponha que a corrente elétrica venha nessa direção, nesse sentido. Ou seja, não se esqueça de que corrente elétrica convencional é o oposto do sentido do movimento dos elétrons, certo? Ou seria o mesmo sentido do movimento dos prótons, caso os prótons se movessem. Aí a gente precisava dessa ideia da eletrodinâmica. A gente agora vai pegar aqui e vai desenhar aquela boa e velha mão direita, com o dedão no sentido do movimento da carga, que aqui está sendo representada pela corrente. Os dedinhos da sua mão direita vão ficar alinhados com o campo magnético. Então isso aqui vai ser a sua mão. Se você for dar aqui com a mão direita o tapa, este tapa vai ser para cima. Cadê? O tapa é para cima, então a força magnética está aqui para cima. É interessante notar que aqui, da mesma forma, vai existir aquele ângulo θ aqui, mas a força magnética é perpendicular tanto ao campo quanto ao movimento, que aqui é representado pela corrente. Aí você fala, mas Douglas, a força magnética ela é igual ao módulo da carga vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo vezes o seno de θ, não é verdade? Mas nós vamos fazer o seguinte. O que é a carga elétrica? A gente aprende que a intensidade média de uma corrente é a quantidade de carga sobre um intervalo de tempo. Isso quer dizer que a gente pode dizer que a quantidade de carga é a intensidade média da corrente elétrica multiplicada pelo tempo. Se a gente fizer esta substituição aqui, força magnética vai ser igual a corrente vezes o intervalo de tempo vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno de θ. Agora vem um negócio interessante. O que acontece quando você multiplica a velocidade pelo tempo? Você tem uma distância. E a distância que será percorrida pelas cargas aqui nesse fio corresponde ao comprimento deste fio. De tal maneira que a gente pode dizer, então, que o módulo da força magnética que atua em um fio é dado pela intensidade da corrente vezes o L, vezes o B, vezes o seno de θ. Pronto. Douglas, mas está tão difícil memorizar e o bisseno θ? Por essa razão, as pessoas costumam escrever essa expressão matemática mudando a ordem dos fatores, que não altera o produto, né?
Então vamos colocar o campo B na frente, o I, o L e o seno de θ. Pronto. Qual é o valor da força magnética quando é atuando sobre uma corrente? Biu. Biu seno de θ. Então você pega e usa biu seno de θ. Keila, a aula vai ficar gravadinha, aí bem bonitinha para quem quiser assistir depois. Hoje, por conta de problemas técnicos do YouTube, esse tal deste YouTube Studio Beta que não funciona muito bem, a gente atrasou a aula, a gente teve problemas de público que acabou deixando a nossa live. Hoje somos modestas 52 pessoas aqui nessa aula. Mas na próxima semana a gente vai fazer mais uma live. Então fiquem atentos durante o final de semana, que eu sempre coloco uma enquete para que você possa escolher que assunto você quer na live da segunda-feira. E tem dado muito certo. Todo domingo eu coloco a proposta de uns 3 assuntos, o pessoal vota, vocês podem votar, então, e na segunda-feira a gente traz a aula que vocês desejam. Bom, professor, o Caio está perguntando se o elétron é portador de força magnética. Ninguém porta força. Força não é uma propriedade. A gente diz que o elétron ele possui uma propriedade chamada carga elétrica. E a carga elétrica está relacionada com dois tipos de interação: as interações elétricas e as interações magnéticas. Então a gente pode dizer que o elétron é portador de carga elétrica e isso o capacita a sofrer a ação tanto de campo elétrico quanto de campo magnético. Mas a gente não pode dizer que ele porta uma força, porque força, entenda, força é a interação entre duas coisas. Para que haja uma força, tem de estar envolvidos pelo menos 2 objetos. No caso aqui, eu faço uma força, o pincel faz uma força sobre aliás, a caneta faz uma força sobre o pincel reage e faz uma força sobre a caneta, ação e reação. Então a gente pode dizer que força é uma simbologia para interação aqui. Robson, infelizmente, teve esse tal deste erro aí, 1000 desculpas pelo problema. Eu já tinha na minha cabeça que podia dar errado, mas não imaginava que podia dar tão errado como deu. Então, moral da história, o YouTube Studio Beta não funciona. Aqui, professor, se eu multiplicar esta força por uma distância, eu obtenho energia provocada pela força magnética? Olha, não. Amei a tua pergunta. Esse tipo de força magnética aqui é o que a gente chama de força magnetostática. Eita, magnetostática. O nosso magneto, o nosso ímã que está gerando este campo magnético, esse nosso ímã precisa estar parado para o estudo do nosso fenômeno. Então, o que vai acontecer? Estando o ímã parado, a configuração da força que a gente observa é esta. Agora, você está notando que a força magnética é perpendicular ao movimento? Vamos colocar aqui, ó. Sempre que você tem a força, qualquer que seja a circunstância, a força está perpendicular ao movimento. E quando uma força é perpendicular ao movimento, o trabalho dá 0. A gente diz então que a força magnetostática, que vai acontecer quando os ímãs estiverem parados, apesar de as carguinhas estarem em movimento, quem tem que estar parado é o ímã. O campo magnético gerado por ele tem que estar parado. Mas as cargas elétricas podem se mover neste campo. E à medida que se movem, você vai ter a força sempre perpendicular, formando 90 graus com o movimento, e isso faz com que o trabalho seja 0. Não existe, então, no estudo do magnetismo do ensino médio, energia magnética. A energia magnética a gente vai estudar só no ensino superior. Deu para entender, Caio? Tem o Caio e tem o Kyle, né? Ou Kyle, sei lá, o Kili, não sei como é que se fala aí o seu nome. Deu para entender direitinho?
Mais alguma dúvida até aqui? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que foi apresentado, pode dizer que a gente vem dirimir aqui. Aqui o Anderson. Professor, tem como explicar como surge uma corrente ao aproximar um ímã de uma espira? Tipo, eu sei que passa um fluxo, esse fluxo gera corrente induzida, etc. Eu queria entender como é que surge. Olha, esse surgimento vai se dever por uma causa interessante. Na hora que você provoca, não é um fluxo, mas é a variação do fluxo. Isso é um comportamento da natureza, é uma lei, e quando é uma lei, ela é um princípio, ela é algo fundamental, que diz que se você variar o fluxo de campo magnético numa espira, vai surgir uma eletromotriz induzida e uma corrente induzida também. Agora, dá para explicar como é que essas coisas funcionam? Dá. O responsável por isso foi Albert Einstein. Agora, nossa conexão deu um travamento aí, não sei se... Pronto, voltou aí, parece que deu certo. Então, Albert Einstein, ele chegou e falou, olha, eu vou mostrar que a eletricidade e o magnetismo podem ser estudados juntos e o magnetismo é uma deformação no espaço-tempo da eletricidade. Foi mais ou menos essa a ideia. Deu para entender direitinho, Anderson? Tem a ver com relatividade. Então, vamos deixar vamos meio que aceitar, né? Porque durante muito tempo se aceitou que o magnetismo e a eletricidade tinham uma relação sem uma explicação. A explicação com a relatividade fica deveras complexa. Luana, vamos lá. Professor, por que o nosso corpo não possui capacidade magnética, já que o elétron girando em torno do núcleo em um átomo gera campo magnético? Luana, o grande problema é que você não tem um elétron só em torno do núcleo. São vários elétrons em torno do núcleo. De tal maneira que o campo magnético de um elétron pode acabar anulando o campo magnético do outro elétron e o campo magnético resultante acabar sendo zero. Isso acontece em geral nos orbitais onde você tem os dois spins, né? Você coloca um com spin para cima, outro com spin para baixo. O spin também é conhecido como polaridade magnética do nosso querido elétron. Então, nosso corpo está com os elétrons tão desorganizados, desordenados, e são uma quantidade muito grande, existem muitas vezes aos pares em cada orbital, que os campos magnéticos vão se anular, como disse o Mário. Para você ter um campo magnético, até mesmo no ferro, é necessário que você ordene o que a gente chama de ímãs elementares. Você tem que dar uma ordenada nas partículas que constituem o ferro para que ele se torne imantado. E assim você tem um campo magnético resultante. Professor, explica como funciona a física de um levitron, aquele aparelho que utiliza ímãs para levitar outros objetos ferromagnéticos. Bom, você consegue fazer isso com 2 eletroímãs. Você pode fazer isso. O que pode acontecer? Lembra que eu disse aqui que todo eletroímã ele tem um polo norte e um polo sul? Ótimo. Assim como os ímãs. Então você acaba criando um ímã com corrente elétrica, como a gente fez aqui no papel. Mas a ideia básica é fazer isso com 2 papéis, né? Com 2 fios. Deixe-me ver aqui se eu tenho outro papel. Poxa, esse papel aqui está bem limpinho. Pronto, esse aqui era uma estatística que eu estava fazendo. Esse aqui é um bom papel ruim para a gente rabiscar. Vamos supor agora que eu tenha outra espira daquela ali, por onde eu vou fazer passar uma corrente elétrica. Está aqui neste sentido. Pronto. Está olhando o Polo Norte aqui? Polo Norte, Polo Norte. Se eu colocar esses 2 eletroímãs
Assim, com o Polo Norte virado para o Polo Norte, vai acontecer de que eles vão se repelir. Eu posso utilizar esse esquema na direção vertical. O norte com o norte vão se repelir e assim eu consigo equilibrar um eletroímã no outro eletroímã. É uma possibilidade você fazer isso, certo? Basta que você coloque dois polos de mesmo nome para conseguir fazer essa brincadeira. Uma coisa que é muito interessante e eu acho que é um assunto que corre grande risco de aparecer na prova do Enem. É o carregamento sem fio. Tem um celularzinho aqui, velho, mas que já tem esse negócio de carregamento sem fio. Deixa eu pegar aqui meu celular. Eu achei isso aqui sensacional. Aqui dentro você tem bobinas que geram campo magnético variável. Este campo magnético variável vai atuar numa bobina que está dentro do celular, induzindo uma corrente elétrica nele. Na hora que você coloca aqui, de repente, ó, começa a carregar, sem fio, sem nada, só encostando. Isso é uma tecnologia que vale a pena, né? Você não precisa ficar plugando, quebrando os cabos. Tudo bem? Bom, queridos, vamos ficando por aqui, já temos 1 hora de live. Agradeço a presença de todos mais uma vez, perdão pelos problemas acontecidos. Na próxima semana tem outra live, traz algum amigo para vir aqui assistir com a gente, aí a gente bate um papo ainda mais legal. Vamos colocar, Isabela, mais algum assunto, se você tiver alguma sugestão, quem tiver sugestão de pauta para a próxima aula, eu aceito demais para a gente colocar em votação, para sempre poder colocar um tema que seja do interesse de vocês. Eu fico assustado porque teve 2.000 pessoas votando e por conta dos nossos problemas acabamos tendo só 47 de nós aqui assistindo. Mas próxima semana vai ser melhor, né? Muito obrigado, Caio, Isabela, Anderson, Isaac, Gilmar, Robinson. Olha, quem tá por aqui, o Giovanni, chegando no fim da festa, Giovanni. Luiz, Mário, Lamarque. Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e que vocês possam ter uma boa noite de sono. Até mais, Luana.